Yes. Então, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de objeções. O que que são objeções? Sabe quando a gente vai vender para o nosso cliente e o cliente coloca algumas coisas, alguns empecilhos na frente? E a gente fica assim, muito sem saber, sem ter a saída? Por exemplo, às vezes falam de preço. Ah, mas o preço é muito caro, o preço dos óleos. Nossa, mas meu marido não gosta, né? Acho que meu marido vai ficar bravo. Eu tenho que falar com meu marido primeiro, certo? Então, objeções são isso, são coisas que a gente fez a apresentação e o cliente já coloca um empecilho ali. E nós que usamos os óleos essenciais, a gente sabe o quanto é saudável, certo? A gente gosta dos óleos essenciais, a gente não está compartilhando uma coisa por compartilhar. A gente não está compartilhando uma coisa simplesmente porque a gente quer o dinheiro que aquele cliente pode nos dar, no sentido de que o cadastro dele vai me dar uma. Não sei, essa porta é um barulho lá fora. O cadastro dele vai me dar um bônus. A gente não quer essa intenção, né? A nossa intenção não é essa. A gente compartilha porque a gente gosta. Todo mundo aqui usa os óleos essenciais. Pelo menos as meninas que eu acompanho de perto, todas elas usam os óleos essenciais, tá? Então, quando a gente responde essas objeções, vai ser uma ajuda importante que a gente vai dar para aquele cliente durante o ciclo de vendas. Tá? Então, a gente precisa de deixar qual que é a primeira intenção? A gente fazer com que o cliente mesmo responda a objeção dele. Então, tem uma coisa aqui que a Doterra fala muito bem, é, se eu não me engano, até aqui uma frase que ela fala, que é a mesma frase do aqui daquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, mãe. A gente precisa muito de escutar o nosso cliente. Então, quando o cliente falar, tiver alguma objeção, quando ele tiver qualquer coisa que ele colocar, a gente escuta com atenção. Então, o mais importante é a gente deixar o cliente falar, porque a gente tem que ter empatia pelo cliente. A gente tem que se colocar numa posição que ele está, tá? A gente não tem que olhar com os nossos olhos, a gente tem que olhar com os olhos dele. E às vezes para ele, aquele motivo é um motivo grande, tá? Então a gente tem que ter empatia e olhar com os olhos dele, tá? Então a primeira coisa, né, primeira coisa, apresentou os olhos. Lá no começo da conversa, pergunta para aquele cliente, qual que são as necessidades dele? Por que que você procurou doTERRA? Você já tinha ouvido falar? O que que foi? O que que te fez procurar? Quem te apresentou? Onde você viu? Qual que é o seu objetivo? Não, é porque eu uso muito remédio, eu vi que dá para a gente substituir e tal, tá? Então, tem que saber o que que é o motivo do seu cliente. Porque quando a gente sabe esse motivo, a gente pode programar as respostas das objeções dele. Então, a primeira coisa, fale menos e escute mais, tá? Isso aqui é muito importante, ó. Fale menos e escute mais. Por quê? Quando a gente escuta o cliente, a gente tem empatia. Eu falo que foi aqui que a doTERRA tirou do como fazer amigos e influenciar pessoas, porque você consegue escutar, deixa a pessoa falar, fala sobre aquilo, né? Deixa ele falar sobre aquilo, você dá assunto, conversa com ele, para que você consiga responder as perguntas dele, para que você entenda quem é aquele cliente, tá? Você consegue entender quem é aquele cliente, onde ele trabalha, o que que ele faz, como é que é a vida dele, por que que ele está com aquela objeção de dinheiro, tá? Porque aí você vai conseguir descobrir o que que eles querem e como vai ajudar eles, tá? Descobrir maneiras para conseguir ajudar eles. E principalmente, fiz a apresentação, apresentei o kit, a primeira objeção, nossa, é muito caro, o valor é muito alto. Mas qual que foi o objetivo do seu cliente? Não é realmente diminuir a quantidade de remédio? Ele não tem um sono muito ruim, que nenhum remédio está ajudando ele? Ou ele quer diminuir o remédio, quer ter um sono mais leve? Tá? Então, a gente precisa de conhecer o nosso paciente, o nosso cliente, perdão, tá?
Primeira coisa, reconhecer que a sua preocupação é válida, tá? Então, ter a empatia, né? Reconhecer que aquilo para ele é válido. Para aquela pessoa, aquilo lá não faz sentido, ou aquilo faz muito sentido. Ele não consegue naquela vez, ou o julgamento do marido no que a pessoa, o que a mulher vai usar é muito importante para ela. E às vezes para nós não. Você fala assim, mas você vai preocupar com o seu marido vai falar? Você vai preocupar com o que a pessoa vai falar? Mas para aquela pessoa é válido. Então, reconheça que a preocupação é válida. Então, a primeira palavra que vocês têm que usar é: eu posso entender você, eu posso entender por que você está se sentindo assim. Aí você já deixou de sair do grau de superioridade, você já se igualou a ele, porque você já entendeu. Não, eu entendo você. Realmente, quando a gente olha de início, a gente pensa que tem um valor alto. Mas vamos parar para dividir aqui? Vamos dividir aqui por centavos, a dose. Você sabe que uma gota tem 28 xícaras de chá? Então, a gente não vai necessariamente usar mais de uma gota por dia? Entendeu? Então, o primeiro passo é se reconhecer, ó, igualar a ele. Eu entendo você, tá? Eu sei como é que você se sente. Eu sei, essa preocupação é muito válida, tá? Então, resuma essa preocupação em poucas palavras e demonstra empatia. Então, o que é demonstrar empatia? É você sentir como o outro sente. Por isso que é importante a gente escutar, tá? Escutar o tom de voz daquela pessoa, saber identificar como que ela age, porque você consegue demonstrar empatia sincera. A gente também não pode ser falso nesse momento, né? Até porque a gente está trabalhando com a energia do nosso cliente. Então, você tem que olhar para ele, entender a preocupação dele e se colocar no lugar como ele está, né? No lugar que ele está. Então, você tem que ter empatia. Então, geralmente, você coloca, nossa, eu entendo o que você está passando, né? Eu também já passei por isso. Eu também já tive um orçamento apertado. Ou se não, até vamos supor que você está aí por uma causa nobre de ajudar pessoas, mas você aí tem muito dinheiro e nunca precisou de ter um orçamento apertado em relação a kit, em relação a óleo essencial, sempre pôde adquirir todos. Então, às vezes você vai falar assim, nossa, a fulana da minha equipe, ou senão, assim, nossa, eu tive uma cliente que realmente ela queria tanto, mas para ela era muito frustrante porque ela não tinha um orçamento ideal para adquirir o kit, tá? Então, você já demonstrou ali a empatia para ele, primeiro, você já reconheceu que o que ele está falando é válido, então você já deu um voto de confiança para o seu cliente, você já se igualou a ele, você já teve a empatia, então nós estamos no mesmo lugar, nós estamos da mesma altura, você teve a empatia para ele. Mas eu me faltou empatia. Vou limpar. Você teve a empatia pelo seu cliente. E aí, agora, o que você vai fazer? Vocês vão elaborar uma solução juntos. Vocês vão pensar em alguma coisa que vocês podem fazer juntos. Depois a mamãe limpa aqui, tá? Vocês vão pedir permissão para o cliente de vocês para que vocês possam pensar numa solução juntos. Então, como que seria uma solução boa para você? A gente fez a conta. Só um minutinho, meninas. É que tem um homem que tá vindo aqui arrumar a máquina e ele chegou bem agora, só um minutinho. Então, vocês vão pedir permissão para ajudar e para pensar na solução juntos com esse cliente, tá? Então, o que que a gente pode fazer? O que que vai poder te ajudar? Porque aí você vai pedir para ele, você vai deixar o cliente como uma pessoa que vai resolver o conflito, resolver o problema dele. Então, vai dar o domínio para ele. E ele vai se sentir uma pessoa importante. Gente, eu até estava falando, não sei se eu falei, foi numa reunião, se eu falei para alguma das nossas consultoras, eles fizeram a pesquisa, né, em chamadas de telemarketing, a palavra mais usada era a palavra eu, porque a pessoa está preocupada com ela, a pessoa está preocupada com ela quer escutar
falar sobre ela. Ela quer que ela seja... A pessoa não, nós também. A gente quer ir numa loja e a gente quer que a gente compre alguma coisa, e não que a pessoa venda o que ela quer vender. Entendeu? A gente quer se sentir importante no sentido de falar, eu comprei, eu resolvi. Então, a palavra que mais foi utilizada, que a maioria das pessoas falam, é a palavra eu, tá? Então, aqui você dá ao cliente o domínio da conversa e você vai trilhar essa conversa para o caminho final, tá? Então, você fala para ele: olha, a gente pode pensar em uma solução juntos. O que que você acha disso e disso? Ó, a Doterra tá igual esse mês tá o mês de cadastro, né? E o MET, cadastro acima de 125 pontos, não paga a taxa de R$ 90. E o MET falou muito sobre isso em relação a você ter 10 pessoas de confiança. Então, se você tem uma pessoa que quer ser consultora, que quer trabalhar com a Doterra, o que que você pode falar com essa pessoa? Fulano, por que que a gente não faz assim? Se você tem 10 pessoas de sua confiança, chega nessas pessoas e fala que você quer começar um negócio novo e se elas podem te ajudar com a compra de um kit introdução, que é aquele kit de 3 olhinhos, que o preço dele, eu não lembro o preço da tabela atual, mas estava R$ 93. E se essas 10 pessoas comprarem, você já tem o seu cadastro, já pode começar trabalhando. São 10 pessoas de confiança. Quem que são pessoas de confiança da gente? Geralmente, a irmã, a mãe, o pai, o marido, o namorado ou namorada. Então, pessoas de confiança que podem, você pode chegar nela e pode falar que você quer abrir um negócio novo, você vai vender a preço de custo para você entrar nesse negócio. Pode até apresentar o plano de negócio para a pessoa. Então, pensar em soluções que vai ajudar essa pessoa, tá? Depois que você pensou em soluções, você deu ali, ó, já o domínio para o cliente é que dominou, que pensou no qual que poderia ser a solução para ele, você pode colocar algumas experiências, contar histórias que aconteceu na equipe de vocês mesmo, ou assim, ah, minha equipe está começando agora, mas na equipe da Regiane eu vi fulano falando lá, que foi assim, assim, assado. Então, por exemplo, eu fiz essa questão dos 10 cadastros, dos 10 kits, introdução para a pessoa, eu fiz isso, falei hoje com essa pessoa para ela fazer isso. Então, você pode falar também, dar um exemplo, olha, na minha equipe a fulana entrou porque ela fez assim, assim, assado, tá? Então, aqui, né, ela foi anfitriã com 10 pessoas, e aí os cadastros que ela fez, ela obteve o valor para comprar o kit. Então, outra opção, se é ali no início do mês e tal, o que que você pode falar com a pessoa? Olha, vamos começar então já trabalhando, se a pessoa quer trabalhar, por exemplo, né? Ou se não, me dá indicação, vamos fazer assim, ó. Na Doterra, a gente recebe comissões. Então, vamos fazer duas lives, encontros assim ao vivo ou presencial. Você traz 10 pessoas, essas pessoas que ela comprar, eu passo a comissão para você. E você pode adquirir o seu kit. Isso já ajuda a pessoa também a pensar no negócio. Então, dê soluções viáveis para essa pessoa, tá? Dê soluções viáveis. E aí, né, fazer esse convite, quando você faz esse convite, você já está chamando a pessoa até se ela quiser a entrar para trabalhar com a Doterra, tá? Então, sempre, relembrando, sempre ouvir mais o cliente, se atentar nas informações importantes, fazer com que o seu cliente se sinta importante, tá? Então, reconheço que a preocupação dele é válida, a objeção dele é válida. Eu entendo o que ele está falando. Eu tenho empatia porque eu também passei por isso, ou eu conheço uma pessoa que também passou por isso. Eu sei bem me colocar no lugar dele, tá? Ah, entendo a preocupação, dou a palavra para o meu cliente para que ele resolva
a solução, para que ele tenha a solução, para que ele resolva o problema. Então, eu deixo ele com o domínio da nossa conversa, tá? Explico, conto algumas experiências simples, resumidas, e faço o convite para ele. Olha, em relação ao dinheiro, uma boa solução é a gente fazer isso. Eu faço a apresentação, você me passa os contatos, convida essas pessoas, você vai estar junto para passar segurança, e a comissão dessas pessoas, a gente pode, eu te passo a comissão para que você entre com seu kit. Ali você já está despertando na pessoa um olhar do negócio, tá? Então, você está fazendo outra coisa também, tá bom? Então, sempre, gente, é importante, respostas amigáveis e honestas para aquela objeção que a pessoa está fazendo. Então, sempre resposta amigável e honesta. A gente tem que ser honesto em relação às coisas que nós estamos fazendo, em relação às coisas que nós estamos falando, tá? A gente tem que ter essa empatia. E aí, isso é treinamento. A gente não vai nascer assim, ó, no primeiro, agora no próxima apresentação que vocês forem fazer, vocês vão ter nota 10 para como você responde, né? Quão confiante você está nas suas objeções, tá? Isso é treinamento. Por isso que eu mandei esse material para vocês, que antes de uma apresentação não custa nada dar uma olhada e falar assim, ó, eu tenho que reconhecer, eu tenho que escutar, reconhecer a importância dele, dar a palavra para ele, porque as pessoas, assim como eu, todas as pessoas gostam de coisas que estão relacionadas a mim, soluções para mim, tá? E aqui, sempre a Doterra, em todos os materiais dela, quando tem essa bolinha, é uma frase de alguma pessoa importante, alguma pessoa que fala uma coisa que é legal e a Doterra coloca aqui, ou é de livro, ou é de consultor que está há muito tempo nos Estados Unidos já, que já são Diamond Presidential, tá? Então, aqui fala, venda servidora é doar independente do que você vai receber como retorno. Eu falo que isso é muito importante. A gente não tem que pensar no nosso cliente como um dinheiro. A gente tem que pensar como a resolver o problema dele, tá? Então, muitas vezes, e é normal, tá? Não estou falando julgando. Também já tive muito esse pensamento e também fico travando ele na minha cabeça, que muitas vezes a gente vai para uma apresentação e pensa no que aquela pessoa pode dar de retorno financeiro, porque nós estamos aqui para trabalhar. Mas não é sobre isso. A gente tem que atender o cliente para atender as necessidades dele, tá? Então, ao invés de se preocupar com a venda, você se põe no lugar do cliente e procura criar valores para eles. Tá bom, ô Lília, depois você assiste o finalzinho. Então, a gente vai ter, ao invés da gente preocupar somente com a venda, a gente vai fazer o quê? Se colocar no lugar do nosso cliente e ver o que é valor para ele. Então, muitas vezes a gente faz errado porque a gente está ali para tentar cadastrar o cliente, porque a gente quer um volume, a gente quer bater um ranking, mas a gente não viu a necessidade do cliente. Né? A gente não. É igual quando a gente entra naquelas lojas, e eu tenho certeza que todo mundo odeia, quando é aqueles vendedor chato, principalmente se eles têm que bater meta, e eles ficam assim no pé da gente, a gente não consegue olhar a roupa direito, a gente não consegue olhar um sapato direito, que fica aquele, sabe aquilo que sufocante? Porque ele está querendo atingir o objetivo de quem? Dele. Ele não está querendo atingir o nosso objetivo. E, mais uma vez eu falo, não é de experiência própria, não, é de experiência que eu leio, tá? Das coisas que eu procuro, então, é lá dos autores, das coisas da Doterra, eles mesmos falam. A pessoa está preocupada com ela, tá? Ela não está preocupada. Quando a gente demonstra a preocupação conosco e não com aquela pessoa, a gente já não tem um cliente ali, tá? E aí tem uns textinhos que depois vocês podem treinar, né? Falando sobre aprimorar as habilidades de vocês. Então, algumas objeções. Por exemplo, a pessoa fala assim: nossa, eu vi o óleo ali na farmácia, é muito mais barato. É muito mais barato o óleo lá da farmácia. Por quê, Bia?
né? Por que você está trabalhando com a doTERRA? Eu já tenho. Primeiro, eu já falo, pela segurança dos óleos, certificado de pureza e de garantia, os mixes deles são exclusivos, eles fazem pesquisa antes de lançar um óleo no mercado. Então, eu tenho a segurança de indicar para qualquer pessoa um óleo essencial da doTERRA. Eles são os óleos mais puros, são extraídos no seu habitat natural, tá? Então, você já tem que saber, né, sobre em relação a isso. Porque, o dinheiro, nossa, esse mês eu tô sem dinheiro. É igual, não sei se as meninas foram, acho que a Letícia foi, não sei se a Glaucia foi, com o Lambe, eu acho que a Glaucia foi, né? Que ele falou, né? Se a pessoa, às vezes, ela não tem o dinheiro para aquele kit, mas vamos supor que a geladeira dela estraga naquele mês. Ela vai tirar o dinheiro de algum lugar para arrumar a geladeira. Porque a geladeira é um produto de primeira necessidade. E por que que o kit não vai ser um produto de primeira necessidade? Tá? Então, a primeira coisa, eu entendo que isso é uma preocupação para você. Eu já vi que é importante o que que a pessoa está falando. Eu sei, eu estou te entendendo bem, eu já passei por isso, certo? Mas o que que você acha da gente encontrar uma solução? Então, aqui você já coloca, né, a solução do dinheiro. Vamos vender os 10. Você tem 10 pessoas de confiança? Ou se não, para a pessoa que quer comprar. Olha, a gente está parcelando assim, assim, assado. Você pode parcelar no seu cartão em 3 vezes. Vamos fazer aqui a parcela. Se for o kit de R$ 800, dá 700, R$ 800, né? Dá 270 por mês. Vamos tentar fazer, você me apresenta 10 pessoas, a gente tenta fazer 2 cadastros, eu te passo essa comissão, você já tem o dinheiro para pegar e para pagar a sua parcela. Mas não sei se consigo. Não, se a pessoa quer, se a pessoa quer, se a pessoa tem, ela não tem de onde tirar dinheiro, ela tem que pagar aquela parcela, ela vai ter que ir atrás, né? Então, isso a gente tem que conversar com ela. E aí, relembra o objetivo dela. Por quê? Você não falou que quer diminuir os gastos com a farmácia? Vamos fazer aqui a conta de centavos por dose. Olha, cada óleo sai a 23, 50, R$ 1, dependendo do óleo mais caro, né? Às vezes sai R$ 2 a gota, tá? Então, sempre colocar e apresentar uma solução, mas deixa que a pessoa tome o comando, tá? Esposo. Esposo. Muita, 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 muita mulher vem com essa questão. Meu marido, né? Então, primeira coisa, eu entendo a sua preocupação. Segunda coisa, meu marido, o Cássio mesmo, ele teve o receio no começo. Então, eu já vou demonstrar empatia, vou contar o que que aconteceu. E aí, já falei do Deep Blue. E o Deep Blue é o que ganha os maridos mesmo. Você já dá a porcentagem ali, um pouquinho de Deep Blue, uma amostra de Deep Blue para ela dar para o marido. Que homem tem dor, e quando o homem tem uma dor, nossa, é o Deep Blue e o Peppermint. Quando o homem tem uma dor, não adianta. Ele tem aquela dor, e aí homem parece que é mais mole do que mulher para dor, e tudo fica. Então, você dá um óleo e resolve, porque o Deep Blue resolve, né? Se aquela dor for muscular, né? Claro que você sabe indicar o melhor óleo para o seu cliente, então você já ganha ali. Você já dá um pouquinho para ele experimentar, tá? Então, quando a pessoa não vê a necessidade. Ok, eu entendo, nossa, mas se ela já te procurou, é porque ela queria, ela tinha algum objetivo. Ela não vê a necessidade de usar os olhos, mas é uma pessoa que gosta, que é atleta. É uma pessoa que reclama muito de enxaqueca, tá? Então, já é ali um objetivo, tá? O que que você faz? Dá a amostra. Não, então vamos fazer uma coisa. Vou te mostrar que o meu produto, ele é ideal para você. Eu sei que você treina todos os dias. Toma essa amostrinha de peppermint que você vai inalar ela todos os dias antes de treinar. Eu sei, lembra aquele dia no churrasco que eu sei que você passa mal quando come muita carne. Toma esse óleo aqui todos os dias. E assim você vai falando, tá?
E outra coisa que muitas pessoas, quando vêm para trabalhar, têm medo da venda direta, né? Que é vender óleo essencial, só vender, eu vou ficar vendendo óleo essencial para sempre, forever. Você lembra? Conta que a doTERRA é um marketing de rede. Conta como é que você trabalha, tá? Conta que as pessoas, às vezes a pessoa pensa que o cadastro que ela vai fazer é para ela vender. E você vai contar para ela que não. Ela pode se cadastrar como cliente, pessoas que usam, que não vai ter venda direta, que ela vai entrar, comprar com 25% de desconto, tá? Conta todos os benefícios para ela e tira essa parte de venda direta, tá bom? Então, a primeira coisa, reconhecer que tipo de objeção que a pessoa está tendo. Se são preocupações verdadeiras ou se são desculpas, tá? Então, às vezes, é desculpa porque a pessoa não quer mesmo. Você dá a sua amostrinha para ela, deixa à disposição, o dia que ela estiver disponível, ela volta e vem fazer e compra o óleo, ou faz o cadastro. Mas se são preocupações verdadeiras, você vê que aquela pessoa quer muito, que ela precisa, porque ela conhece alguém que precisa, então você precisa de resolver essa objeção para ele, tá? Então, aqui a doTERRA mesmo fala, você é um mensageiro da esperança. Quando você foca em ajudar os outros e compartilhar, né? Você vai se saber qual que é a objeção certa, qual a resposta certa para aquela pessoa, tá bom? Porque você já tem a empatia, você já tem a preocupação com o próximo. Então, vai ser uma coisa assim que você já vai, conforme você vai treinando, você vai ficando bem mais fácil de você pegar. Então, a pessoa falou, você já vai saber ali que você tem que validar. Você escutou ela bem, você tem que validar o que ela tá falando. Você se coloca no lugar dela. Você dá para ela ali a liberdade, a direção dela resolver o problema. Como é que nós podemos resolver esse problema, né? Então a pessoa vai pensar, ela vai associar na vida dela, né? O dia a dia. E aí você conta experiências e conforme você vai contando experiências, você já está dando respostas para as objeções dela, tá? Então hoje a gente veio falar de objeções que é esse materialzinho que a doTERRA disponibiliza para a gente, que eu achei muito importante, muito interessante. É a parte quase final do ciclo de vendas, mas é uma parte que eu acho que é a parte que pega, porque que a maioria de vocês sabe fazer uma apresentação, sabe para que serve os olhos, sabe que os olhos são importantes, usa os olhos, mas na parte final de falar o valor ou de quando o cliente coloca alguma coisa, aí a gente trava e não finaliza aquele cadastro, tá? Por isso que eu já comecei nessa parte, porque isso daqui é treinável, tá? Treinável, vocês têm que treinar, certo? Dúvidas? Falei muito rápido? Olá? Tudo bem, Bia? Foi tranquilo, sem dúvidas? Foi, tranquilo. Quer falar, Gláucia? Hoje eu consegui, mesmo no plantão, hoje o plantão está tranquilo, eu consegui participar. Que bom, que bom. É muito bom quando a maioria de vocês participa, porque a gente fica até mais animado para dar aula e para mostrar. Porque acaba que a gente, né, tem assim, eu gasto um tempo para procurar muita coisa para vocês, para trazer o melhor para vocês aqui, tá? Deixa eu